Será que a masturbação pode ser uma forma de você superar um término amoroso, um término de um relacionamento? Eu vou responder essa pergunta contando um caso real, um caso prático, que eu não vou nomear a pessoa para não deixá-la, como é que eu posso dizer, para não expô-la, óbvio, mas é um conhecido de muito tempo atrás, que um dia chegou para mim, depois de um término amoroso, e começou a reclamar de como estava a sua vida. Muito prazer, para você que não me conhece, meu nome é Thomas Serrini, eu sou poeta, escritor e psicanalista. Aqui nesse perfil eu falo sobre relacionamento amoroso, sempre sob o olhar da psicanálise. Nesse vídeo eu vou contar um caso real que aconteceu com João. João, que já tinha tido 4 relacionamentos em sua vida, e nesse quarto relacionamento aconteceu algo completamente diferente dos demais. E foi uma novidade para ele que nunca tinha passado por isso. João, em seus 3 primeiros relacionamentos, terminou. Ele que tomou a iniciativa de terminar. Ele que tomou a iniciativa de colocar um fim nas relações, por N motivos, inclusive traição. Agora, nesse quarto relacionamento, João foi terminado. A pessoa, que eu não vou mencionar o nome, virou para João um dia e falou: Eu não quero mais. E a partir dessa então rejeição, João entrou num processo que nós podemos entender como um processo de luto amoroso, que foi bastante marcado por uma tristeza, por um desânimo, por um mau humor. João, quando nos encontramos, estava vivenciando justamente esses sentimentos. E conforme ele foi falando, na época eu sequer era psicanalista, a gente estava só conversando como bons amigos, ele foi mencionando que ela não saía da cabeça dele, ele foi mencionando que ele não conseguia abrir mão de entrar no Instagram dela, ele foi mencionando que a toda hora ele lembrava dela, que ele sonhava com ela, que ele realmente não conseguia tirar ela da cabeça. E quando eu perguntei, mas você entrou em contato com ela? Ele falou, não, não, em contato com ela não. Porque ela terminou, eu não vou ficar correndo atrás, eu respeito a decisão dela e ponto. Bom, mas apesar dele não ter entrado em contato com ela, fato é que ele estava em bastante contato com essa mulher durante muito tempo. Porque ele entrava em contato com ela através do Instagram, através dos stories, através dos pensamentos, através dos sonhos, através das lembranças e através até da nossa conversa, porque afinal ele estava falando dela. O que é muito comum, o que é muito comum dentro de um processo de luto amoroso. Você fala, você faz bastante contato com a pessoa perdida justamente para negar a realidade nova que se está sendo posta onde você a perdeu. Traduzindo, João foi rejeitado. João não consegue admitir, dizendo inconscientemente, ok? Psiquicamente, que foi rejeitado. E João não conseguindo admitir que foi rejeitado, João vai buscar, de alguma maneira, manter um sopro, uma migalha de realidade da que lhe faz lembrar da realidade que ele tinha antes, da rejeição, que era a realidade onde ele tinha um relacionamento, onde ele tinha essa pessoa, onde ele tinha a companhia dela, tinha ela próxima e etc, etc, etc. Bom, já que a presença física da pessoa não está mais ali, ele foi recorrer a outros tipos de presença, Instagram, Stories, etc, etc, etc. Ok. Depois que João me contou isso, ele veio e falou: Cara, e fora esse negócio de não estar conseguindo tirar ela da cabeça, eu tenho me masturbado excessivamente. Aqui pode chocar você, porque muitas vezes esse nível de intimidade ou esse nível de vulnerabilidade não ocorre nas conversas masculinas, mas João e eu tínhamos uma abertura, tínhamos uma amizade bastante tranquila para podermos debater esses temas com maturidade. E ele falou: Thomas, eu nunca tinha passado por isso, cara. Tá uma loucura. Eu me pego querendo me masturbar diariamente. E é muito louco. Eu tenho até um hábito assim. É sempre em algum momento que eu tô com dificuldade de trabalhar. O João trabalhava home office, ficava em casa o dia inteiro. E em alguns momentos do dia ele tinha
menos pico de energia, digamos, menos disposição para ir trabalhar. E era o momento que ele se lembrava de se masturbar, que ele se lembrava de pornografia, que ele se lembrava da possibilidade de se masturbar. Ele falava, tanto que eu faço isso via de regra depois do almoço. Cara, eu almoço, aí dá aquela preguiça, aquela letargia, e aí eu vou pro quarto, eu sempre consumo algum conteúdo pornográfico, me masturbo, rapidamente, inclusive, porque eu tenho que voltar para trabalhar. E a ideia não é ter prazer durante o ato, a ideia é simplesmente finalizá-lo, e aí eu acabo, me limpo e vou para o trabalho novamente. E aí, lembrando dele me relatando isso, eu comecei a pensar se essa masturbação excessiva que ele estava me relatando era nova ou se ele também se masturbava durante a relação. E aí eu perguntei a ele, eu falei, cara, durante o seu relacionamento, mas você também já tinha esse hábito de se masturbar bastante? Apesar de você ter ela, né? Apesar de vocês terem a possibilidade de transar e se satisfazer sexualmente um com o outro. Ele falou, cara, não, não. Com ela, eu nem pensava em me masturbar. Eu nem pensava em me autossatisfazer. Por quê? Porque a gente tinha uma frequência bastante legal, na percepção dele, de prática sexual. Eles conseguiam manter lá uma frequência que para ele era interessante. Ele gostava bastante da relação sexual que ele tinha com ela, ele falava que eles tinham muita química, que era bastante gostoso, que ele tinha bastante prazer. E ele falava que ele nem se via, tendo em vista que ele tinha ela, nem se via se masturbando. E aí eu comecei a pensar, bom, então, pensar agora, né? Agora que eu sou psicanalista. Cara, se esse homem se satisfazia sexualmente, tão somente com aquela mulher, e agora ele está recorrendo à masturbação para se satisfazer sexualmente, de certa forma, ele entendeu que nessa nova realidade que ele está vivendo de luto amoroso, ela não existe mais, pelo menos no aspecto sexual, ao ponto de ele não poder contar com ela para se satisfazer. É óbvio que aqui existe a questão do excesso, que ele mesmo relatou que estava em excesso a masturbação e que poderia ser visto e discutido em outro vídeo. Mas no caso aqui, para os nossos fins, o fato dele se masturbar era uma prova de que ele já estava um pouco consciente de que ele havia sido rejeitado, de que ele tinha terminado a relação, de que ele não podia contar mais com sua parceira para ter sexo e de que ele teria que resolver o seu desejo sexual ou a sua necessidade de satisfação sexual via outra alternativa. E a verdade é que no texto Luta e Melancolia, do Freud, fica claro que conforme a pessoa vai tendo exames de realidade, ou seja, sinais que a realidade te dá para te dizer que você não tem mais aquela pessoa que se perdeu, que foi perdida, você está caminhando pelas etapas do luto ao ponto de um dia superá-lo. Então, analisando hoje, eu consigo enxergar que a masturbação de João foi uma forma que ele encontrou de se satisfazer sexualmente, sim, mas também foi uma prova de que ele estava assimilando uma nova realidade onde aquela pessoa que um dia lhe satisfez sexualmente não existia mais. Se você chegou até aqui no vídeo, comente luto e eu te vejo no nosso próximo.